Hoje nós vamos começar uma série de sermões com base no livro de Filipenses. Na verdade, nós vamos expor o livro de Filipenses nessas próximas semanas. E a marca principal do livro, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, é a fraternidade cristã. É o vínculo que Deus estabelece entre pessoas. A carta é uma carta muito especial do apóstolo Paulo a uma igreja. Por volta do ano 50, 51, depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi para a Europa e plantou a igreja de Filipos, em Filipos, a igreja dos Filipenses. É a primeira igreja que ele estabeleceu, que ele plantou naquela região, lá na Europa, né? Tinham plantado outras igrejas na Ásia. O apóstolo Paulo logo percebeu que aquela igreja era uma igreja que era madura. As pessoas que encontraram a graça de Jesus, que foram afetadas pelo amor de Jesus, era uma igreja que mostrou que, recebendo a graça de Jesus, deveria compartilhar essa graça com outras pessoas. Então você vai ler a carta aos Filipenses e vai logo perceber quão amistosa, íntima era aquela carta. É esta carta. Então, quando o apóstolo Paulo começa a escrever aos Filipenses, ele relata a respeito de si próprio, mas também da maturidade daquela igreja. Isso quer dizer o quê? Daquelas pessoas que decidiram seguir Jesus e estavam reunidas sempre, como a gente aqui. Não sei qual era a regularidade. Uma igreja que logo cedo, como falei, percebeu que deveria não conter a graça de Jesus apenas para si, mas espalhar essa graça também. Então, a igreja, quando teve a notícia que o apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo deve ter mandado essa notícia para a igreja de Filipos, né? A igreja em Filipos. Essa igreja então levantou uma oferta e enviou para o apóstolo Paulo. Estava preso, obviamente não podia trabalhar e alguém deveria sustentá-lo ali. Geralmente os familiares faziam isso, os presos. O apóstolo Paulo estava preso por causa, obviamente, do evangelho, como a gente já sabe, por falar da graça de Jesus. Então, naquela ocasião, o apóstolo Paulo, aproveitando que tinha recebido aquela oferta, aquela ajuda, decidiu escrever uma carta em agradecimento, certamente, a essa oferta, mas também aproveitando para poder exortar a igreja em alguns aspectos. Mas o principal aspecto que o apóstolo Paulo exorta, anima, encoraja a igreja, é que a igreja continuasse a buscar a vitalidade, a força do evangelho, a fazer mais ainda do que já tinha feito. Isso por si só já vale para a gente um grande exemplo. Já é para a gente um grande exemplo. Se eu encontrei a graça de Jesus, muitas vezes a gente não quer compartilhar. Acha que a graça, que nós fomos o alvo final do evangelho. E nós sabemos que não. A nossa missão é compartilhar esse evangelho. O apóstolo Paulo então já sabia que aquela igreja não poderia parar de continuamente buscar essa vitalidade do evangelho. Então ele estava encorajando para fazer isso. Quer dizer, não parem de anunciar a graça de Jesus. E sinceramente, essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses me empolga bastante, porque ela fala não do ideal de igreja, mas uma igreja que passava por diversos problemas, como toda igreja, toda comunidade, toda fraternidade, todo grupo cristão que se reúne, passava problemas, certamente passava problemas. Porém, eram problemas que o apóstolo Paulo reconhecia que a igreja tentava vencer e superar. Então, quando o apóstolo Paulo escrevia para aquela carta, quando escreveu, não era com uma atitude cirúrgica, mas muitas vezes era para cuidar, era para limpar a ferida. Muitos de nós têm aquela
percepção, às vezes, que as pessoas devem aguentar a gente com os nossos pecados. E aí, obviamente, alguma pessoa, por falta de paciência, também olha para a gente e percebe: puxa vida, como é que o Abisai já tem tanto tempo de igreja, tanto tempo de cristão, mas ainda continua dando esse tanto de trabalho? Aí as pessoas tendem a... E isso, em vários casos, é legítimo. Expulsar a pessoa daquele meio. Como o apóstolo Paulo já fez, orientou algumas vezes, de algumas pessoas serem expulsas da igreja. Mas o fato é que, quando você olha para a carta aos Filipenses, a gente não vê, embora problemas, você não vê aquele problema grosso, aquele problema que deveria ser resolvido com cirurgia. Não. Porque as pessoas entendiam que a comunidade, eu não devo fazer com que as pessoas me sofram. Eu tenho que servir, eu tenho que fazer aquilo com que as pessoas sejam beneficiadas comigo, e não as pessoas serem prejudicadas comigo, com o meu pseudo, falso cristianismo. A gente vai entrar nessa carta, vai fazer leitura dessa carta. É bem provável que a gente vai avaliar versículo por versículo, vai fazer exatamente aquilo que a gente já tem feito com a exposição de uma carta. Mas eu já queria que você tivesse isso em mente. A mensagem do apóstolo Paulo para aquela carta é que ela permanecesse buscando a vitalidade do Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de toda pessoa que crê. E além de nos salvar, nos transforma, nos faz pessoas diferentes, nos torna melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores empregados, melhores estudantes, melhores cidadãos, nos torna pessoas que são verdadeiramente tocadas, levadas, direcionadas pelo Espírito Santo. Por isso, é importante que a gente entenda que na leitura dessa carta, Deus também está falando comigo e com você. Primeiro, eu preciso participar e não desistir da igreja de Jesus Cristo. Às vezes a gente é machucado em alguma igreja. Às vezes a gente vai para uma igreja, como já vi várias pessoas, que vão numa igreja, aquela farofeira, igreja que, embora sendo evangélica, tem usos e costumes, tem uma bagunça incrível, que a pessoa até insiste em ficar, mas depois é ferida, machucada. Principalmente aquelas igrejas que a gente muitas vezes vê na televisão. Como que uma pessoa segue um dito apóstolo desse? Um bandido travestido, obviamente, de pastor. Aí a pessoa pensa assim: todas as igrejas são assim. Aí ela se torna um desigrejado. Mas o mais importante que a gente tem que ver nisso tudo é que Deus nos convoca a viver em laços de fraternidade, em comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas estão enganadas, foi machucada, não quer saber, vive como uma pessoa que não é cristã, porque todo cristão vive em comunidade. A única maneira, obviamente, da gente servir a Jesus é em comunidade. É servindo as pessoas da comunidade cristã para que todos sejam capacitados a cumprir com a missão. Então, eu queria convocar você, primeiro, a orar agora, mas orar com uma sensibilidade, pedindo sensibilidade espiritual ao Senhor, para que Ele bote a mão dele sobre a nossa cabeça e a gente entenda, compreenda, de que Deus quer mais da minha vida na comunidade cristã. Nessa igreja, que você faz parte, que eu faço parte, o quanto que Deus quer que a gente progrida, continue progredindo, continue verificando na Bíblia se as coisas de fato são assim, como o pastor fala, como um professor diz, como um líder informa, através da Bíblia enxergar o mundo, enxergar por que eu estou aqui, estou ali. Vamos orar e pedir essa sensibilidade para o Senhor. Quero te convocar agora a pedir graça a Jesus Cristo para que isso aconteça com todos nós hoje. Vamos orar. Pai eterno, por favor nos abençoe. Reconhecemos a nossa fragilidade, muitas vezes até a nossa resistência, de não querer ouvir aquilo que a gente já acha que já sabe. Por favor, Pai, nos abençoe. Nos faça interessados em ouvir do Senhor esta noite através da leitura da Tua Palavra.
Te agradecemos porque o Senhor tem insistido conosco, nos trazido para a igreja. Muito obrigado por isso. Que o Senhor nos abençoe a ponto da gente abençoar outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, para sermos diferentes nesse mundo tão necessitado do Senhor, que busca as coisas, como foi falado pelo Tiago aqui, às vezes no dinheiro, às vezes numa festa, às vezes em poder, mas no fundo não encontram, sabem que não encontram. Quando conquistam, percebe que o buraco ainda continua. Mas o Senhor Jesus já nos deu o que necessitamos para termos realização em nossa alma. Agradecemos ao Senhor por isso, mas também queremos continuar, Senhor, a caminhada. Por favor, nos abençoe com o livro de Filipenses, com a exposição do livro de Filipenses a partir de agora. Nos abençoe, Senhor, por favor. Te louvamos, agradecidos pelo Teu grande amor e por esse tempo que teremos. Nos ajuda para que a gente saia daqui hoje, que a gente saia daqui diferentes, com mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então, a carta de Paulo aos Filipenses começa dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo abre aqui um leque muito interessante. Ele começa fazendo aquela saudação, dando os cumprimentos, mas dizendo que aquela carta que ele está enviando para aquela igreja, como já falei, provavelmente em resposta, em agradecimento a uma oferta que aquela igreja mandou na situação que o apóstolo Paulo estava, que era preso em Roma. O apóstolo Paulo abre dizendo que aquela carta foi escrita por ele, mas também ajudada, obviamente, por Timóteo. E aí ele diz, qualificando a própria vida e a vida do Timóteo: servos de Cristo Jesus. É impressionante isso. Às vezes a gente acha que está fazendo muito na igreja, ou com a igreja, como igreja, frequentando a igreja apenas, sendo aquele consumidor de religião. E o apóstolo Paulo remete à ideia, obviamente, de pessoas úteis a Jesus Cristo. Ele fala que ele e Timóteo são servos de Jesus. A palavra servo literalmente significa escravo. E você bem sabe o que é escravo, porque o nome servo no meio evangélico é um nome até bonito. O servo de Deus, ou igual o varão, né? Igual, sei lá, o ungido, igual aquela que a pessoa muitas vezes nem entende o que é. Nem entende o que é. Mas a palavra servo, acredito que você, se ajeitar e entender com o sinônimo dela, dessa palavra, você vai entender um pouco melhor. Escravo, escravo. O que é um escravo? Escravo é aquela pessoa que não tem como prioridade a sua agenda. Pronto. A agenda é do Senhor. E aí ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, apontando que a agenda deles é a agenda de Jesus. Jesus diz, então, eles têm que cumprir. É assim. Por isso que Jesus, certa ocasião, falou assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu vos mando? Não pode ser chamado de Senhor aquele que não é obedecido. Então nós precisamos aprender desde já que o cristão maduro é aquele que é servo, não é aquele que é voluntário, não é aquele que escolhe as coisas para fazer, mas ele percebe de Deus: Deus está me chamando, está me convocando para fazer aquilo outro, mesmo que muitas vezes não é tão agradável para mim. Servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Ele fala a respeito daqueles que foram resgatados por Jesus. Santos, não no sentido de que não peca. Santo, não no sentido de que é uma pessoa imaculada. Não. Porque a única pessoa que não pecou no planeta Terra foi Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores. Permanecemos pecadores até a ida para o céu. Basicamente isso. Mas santos que ele fala aqui, aqueles que foram separados por Jesus, salvos por Jesus.
Salvos como? Aquelas pessoas que entenderam que Jesus morreu pelos pecados dela e ele depositou a sua confiança em Jesus Cristo. A gente entendendo que Jesus morreu por nós, depositamos a nossa confiança em Jesus para ir para o céu. Simples assim. Simples assim. Então, ele está dizendo aqui, aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Na verdade, o teor, o sentido dessa frase, é o apóstolo Paulo falando, para todas as pessoas que estão em Filipos, os convertidos. Quando fala de bispos e diáconos, ele faz um parênteses. Por quê? Bispos e diáconos, líderes. Bispo, aquele que é líder dos outros. Diácono, aquele que já tem a função de servir, literalmente garçom. E aqui o apóstolo Paulo está mencionando de que o evangelho, as exortações, o ânimo, o encorajamento da palavra de Deus serve para todo mundo. Às vezes a gente vai na igreja ou ouve um sermão, aí a gente fica pensando que se fulano estivesse aqui, se Beltrano estivesse aqui, aí a gente fica colocando para outra pessoa aquilo que certamente Deus está falando conosco. E Deus tem derramado graça em nossa vida quando a gente é confrontado pela palavra, porque tem gente que precisa muito, mas não quer, aí não tem mudança de vida e sofre as consequências daqui a pouco. Então quero encorajar você a entender que a Bíblia, ela serve para todas as pessoas. Ninguém está excluído. O cristão de nenhum tipo de responsabilidade está excluído de ser confrontado pela palavra do Senhor. Então quero que a gente entenda isso desde já. Versículo 2, o desejo do apóstolo Paulo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Quando ele fala graça e paz, ele está falando, obviamente, daquilo que nós não conseguimos alcançar por fazer alguma coisa. Graça e paz no sentido, favor de Deus, graça. A gente já sabe o que é graça. Graça é o favor que nós não merecemos. É um presente de Deus. Por isso que a Bíblia fala de que pela graça que a gente é salvo. É um favor que Deus nos dá, um presente que Deus nos concede. Recebendo isso, então eu vou para o céu. Isso é fato. Mas aí ele diz, graça e paz. O apóstolo Paulo ainda deseja que Deus continue derramando graça sobre nós. Graça quer dizer favor e favor. E ele tem dado graça para a nossa vida. Mas quando ele fala paz, ele está direcionando que tanto a graça como a paz verdadeira, só Deus é quem pode conceder para a gente. Eu procuro, quantas pessoas falam assim, eu estou procurando paz, eu quero descanso. Mas sabe que a pessoa muitas vezes procura paz na vingança? É assim, muitas pessoas querem vingar para se sentir em paz, porque sofreu alguma coisa, até no trânsito é assim. A pessoa cortou, fez uma barbeiragem, se você se sentiu ofendido, aí tem gente que também quer descontar aquele negócio, né? Aí vai tentar vingar, para talvez se sentir paz. E Deus muitas vezes tem misericórdia da gente e não permite que isso aconteça. Porque vai acontecer o acidente, aí aquela paz que a gente achava que ia ter, vira um tormento desgracento na vida. Aí aqui, o apóstolo Paulo já nos menciona, paz espiritual só Deus que pode dar. Não é dinheiro que dá paz espiritual, não é nenhum love que vai dar paz espiritual, como muitas vezes a gente julga e pode julgar. Por causa do nosso coração muitas vezes que desvia a atenção de Deus e quer, eu gostaria de ser uma estrela do cinema, da televisão, um artista. Eu acho que eu teria paz se eu fosse campeão mundial de biloca, sei lá o que for. Aí a gente muitas vezes está julgando e procurando num lugar errado. Mas aqui aponta mesmo, da parte de Deus e do Senhor Jesus. Versículo 3, dou graças a meu Deus. Ele está falando agora de graça no sentido de agradecimento ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Que coisa interessante. Você gostaria de ser bem lembrado? É claro. E o apóstolo Paulo, lembrando, estava preso, recebeu uma ajuda. Deus tinha usado aquele grupo de pessoas, aquela igreja, para poder abençoar o apóstolo Paulo com recurso financeiro. Ele não podia trabalhar, estava preso. Para comer, para vestir. Inclusive para condição para escrever, para abençoar outras pessoas, para edificar outras vidas.
Aí o apóstolo Paulo, não lembrando apenas da oferta, mas lembrando da maturidade da igreja. Aí ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Interessante que a igreja, a gente vai ver mais adiante, a igreja também tinha problemas, mas como falei, não eram problemas que precisavam de cirurgia. Eram problemas porque todo ser humano é pecador, nós somos pecadores. O problema muitas vezes é que quando a gente percebe que precisamos mudar em algum aspecto, algum pecado da nossa vida, pedir perdão, ter arrependimento, a gente não quer. E isso de fato é um problema. Mas quando Deus toca no nosso coração, nossa vida, e nos lembra que eu preciso ser, aí pode ser qualquer coisa, ser mais ético, ser correto, ser uma pessoa pacífica, ser uma pessoa responsável, comprometida, ser uma pessoa que não é imoral, não é maldosa, não é má, em vários aspectos. Quando a gente percebe isso, então, tendo sensibilidade, maturidade que Deus quer, a gente vai vencer aquilo, porque a gente pede perdão a Deus e, obviamente, pelo arrependimento, a gente muda de vida, muda de atitude. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Que coisa impressionante. Será que as pessoas que lembram da gente ficam com um sorriso? Cara, quando eu lembro de fulano, me dá alegria no coração. Tem gente assim, sem dúvida nenhuma. Você lembra de uma pessoa, você tem aquele sentimento gostoso. Mas tem gente que quando a gente lembra, a gente quer esquecer rapidinho. Porque, sabe aquelas coisas que a gente não sabe por que a gente ficou meio que de mau humor? Lembrou de alguma coisa, a gente não sabe definir o que é, aí ficou de mau humor. Porque lembra dos problemas, lembra da praga. Lembra do bode, do problema que a pessoa causa. Aí a gente fica meio que angustiado, só porque lembrou. Aí daí a pouco a gente percebe, puxa vida, estou assim com uma sensação ruim hoje. Mas às vezes só porque lembrou, teve uma lembrança de alguém que é um problema, nos causou problema. A gravidade é quando nós somos esse problema para alguma pessoa. E aqui o apóstolo Paulo está falando: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Fazendo sempre. O apóstolo Paulo sempre orava por aquele grupo, tinha prazer de orar. Mas é interessante, súplicas, pedido veemente por todo mundo, porque todo mundo precisava. Precisava de quê? De crescimento. As pessoas não chegaram no auge da santificação, da ética, do amor ao próximo, não tinham chegado. Precisavam mais. Em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É interessante, dou graças, e a base da graça do apóstolo Paulo, de dar graças a Deus, era porque aquela igreja cooperava com o progresso do Evangelho. O que quer dizer isso? É aquela igreja, aquele grupo de irmãos, de cristãos, que ajudava com que outras pessoas em outros lugares também pudessem ouvir do Evangelho. A cidade de Filipos era uma cidade que não tinha quase judeu. Poucas cidades naquela época não tinha judeu. Não tinha uma sinagoga. O apóstolo Paulo chegou em Filipos, olha só, como sempre ele fazia, ele procurava primeiro os judeus. Mas quando ele falou da graça de Jesus nessa cidade, ele não tinha uma sinagoga para ir. Por quê? Porque era uma cidade que era uma província romana. Por ser província romana, os romanos que estavam lá, obviamente não aceitavam nenhum tipo de religião, ou pelo menos era muito hostil. E o apóstolo Paulo entendeu que deveria plantar uma igreja ali, falar da graça de Jesus para algumas pessoas, e essas pessoas deveriam falar para outras pessoas. Então, ao passar a mensagem para outras pessoas e cooperar muitas vezes financeiramente para o apóstolo Paulo e outras pessoas também, com os missionários que estavam no mundo, o apóstolo Paulo entendeu que eles eram cooperadores no Evangelho. Interessante, desde o primeiro dia até agora. Muitas vezes a gente pensa que outra pessoa só vai estar pronta para falar da graça de Jesus para outra pessoa quando ela já estiver caducando na igreja. Não. Sabe quando eu estou pronto para falar da graça de Jesus para outra pessoa? Quando eu entendi a graça de Jesus. Entendendo então, no primeiro dia, eu devo falar. E agora imagina eu e você,
que nós já temos, eu vou fazer 30 anos que fui alcançado pela graça de Jesus. Será que Deus não espera e não quer que eu seja um daqueles cooperadores do Evangelho? E você? Então a gente olha para aqui e vê o apóstolo Paulo ainda dizendo: estou plenamente certo. A ideia do plenamente certo é uma palavra só. O apóstolo Paulo dizendo: eu tenho convicção, tenho firmeza de que aquele que começou boa obra em vós, um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, isso é conforto, é consolo. Vou dizer algo importante para você. O apóstolo Paulo não está falando que aquelas pessoas eram irrepreensíveis. Eram pecadoras. Mas o apóstolo Paulo tinha convicção de que o progresso na fé, a insistência nossa de permanecer fazendo aquilo que devemos fazer na obediência, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, como 1 Pedro diz, nós vamos receber. Em outras palavras, talvez você fique pensando: puxa vida, quando é que eu vou chegar naquela maturidade? Quando é que eu vou conseguir fazer isso? Na vida espiritual, quando é que eu vou estar ajudando outras pessoas? Quando é que de fato eu poderei? Gente, Deus quer fazer isso mais do que a gente. Deus quer fazer isso na nossa vida mais do que a gente. Muitas vezes nós é que impedimos isso, pela nossa negligência, pela nossa irresponsabilidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: eu estou plenamente certo de que aquele que começou vai concluir antes da vinda de Jesus Cristo. É uma carta também que fala a respeito da volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo está mencionando aqui de que Jesus vai concluir, porque ele tinha percebido que aquelas pessoas não bloqueavam a graça de Jesus. Não bloqueava porque era obediente. Às vezes a gente não entende a razão pela qual estamos passando por alguma dificuldade. E aquela igreja, mediante as circunstâncias de perseguição às vezes, não murmurava, não reclamava. Entendia, obviamente, que estava dentro do projeto de Deus. Se Deus está permitindo, hoje mesmo eu fui a um sepultamento. E algumas pessoas aqui da igreja foram ao sepultamento. Agora, olha só. A nossa tendência, principalmente de quem está sentido, é de questionar Deus na hora do sepultamento. Sepultamento de uma pessoa, pai da Zenaide, que a gente conhece. Tudo indica que foi erro médico. É triste isso. Mas tem uma coisa que deve confortar o nosso coração, é a gente saber que Deus é soberano. Deus não estava dormindo quando isso aconteceu. Deus permitiu para um propósito. Então, se a gente entende isso, não é ser fatalista, mas compreender que Deus é aquele que comanda todas as coisas. O apóstolo Paulo, então, está dizendo assim: Deus é o grande Deus soberano, o Rei, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Então, vamos ficar tranquilos, vamos fazer aquilo que devemos fazer. Ao invés de ficar questionando, vamos obedecer. Ao invés de fugir, vamos caminhar. Ao invés de procurar segurar em alguma coisa, segurar nos bens materiais na hora da crise, vamos confiar em Jesus. Não estou falando de fazer besteira, mas confiar em Jesus. Então, aí ele diz aqui: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, quer dizer, na prisão, seja na defesa e confirmação do Evangelho. De novo o Evangelho. As pessoas estavam confirmando o Evangelho. Olha só: pois todos sois participantes da graça comigo. Basicamente ele está falando: a graça de Deus está sobre mim e sobre vocês. Eu estou preso, vocês estão livres, mas nós estamos sendo, de alguma maneira, a resposta do Evangelho. Então ele está falando aqui: defesa e confirmação do Evangelho, porque o Evangelho transforma vidas. Então, quando as pessoas percebem que eu era aquele maconheiro safado sem vergonha, que roubava do pai e da mãe, vendia as coisas dentro de casa para comprar droga, e o Evangelho me alcançou, me transformou, eu estou confirmando o poder do Evangelho. Mas digo que sou cristão e sou uma pereba no trabalho, sou chato, sou xarope na escola, na família ninguém me suporta. Quando eu chego, o pessoal fala assim: lá vem aquele crente velho.
insuportável. Eu não estou confirmando o Evangelho. Na verdade, eu estou dizendo, sabe o quê? Pessoas, não aceitem essa igreja, esse Evangelho que eu estou falando para vocês. Então, transformação de vida é fazer parte, até mesmo quando a gente está sofrendo cadeias, preso, como o apóstolo Paulo. Você não vê o apóstolo Paulo mencionando ele estava para ser julgado já. Então ele já estava preso há algum tempo, já há um bom tempo. Você não vê ele reclamando. Você vai ver daqui a pouco na carta, ele dando graças a Deus, porque tinha compartilhado o Evangelho com as pessoas que estavam cuidando para ele não sair, para ele não fugir. A guarda pretoriana. Aí ele diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Lançando mão da misericórdia de Jesus Cristo, né? Que Deus, obviamente, conhece que o apóstolo Paulo, quando lembra da igreja de Filipos, em Filipos, quando o apóstolo Paulo lembrava, ele sentia verdadeiramente saudades. Então, o apóstolo Paulo menciona que a graça de Deus que transforma, mas aqui é Deus, obviamente, que dá essa terna, essa misericórdia para a transformação. Ele sente saudades daquela igreja, o apóstolo Paulo: sinto saudade de todos vocês. Ele estava falando: eu queria estar perto de vocês. Eu queria estar junto de vocês agora. Mas tem outras coisas para fazer. Mesmo preso, sabendo que Deus tinha dado a ele graça e misericórdia. Porque ele entendia que era pecador, o apóstolo Paulo, e a misericórdia é: Deus não dá aquilo que a gente merece. Graça é Deus dá o que nós não merecemos, e misericórdia é não dá o que merece. Mereço punição, mas tem misericórdia de mim, e Deus é misericordioso. O apóstolo Paulo está lembrando disso também. Por fim, o apóstolo Paulo ainda lembra, né? E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Gente, isso é um achado. O apóstolo Paulo nos orienta e nos diz a respeito do amor aqui, que o amor, ele progride, ele aumenta através de discernimento e conhecimento. Às vezes a gente pensa que amor, olha só, amor é um sentimento. Aí a gente espera de alguma maneira uma situação agradável para a gente amar uma pessoa ou se sentir amado. O apóstolo Paulo está falando o inverso disso. O apóstolo Paulo está dizendo que o amor, obviamente, vai aumentar quando nós temos discernimento, temos conhecimento da realidade. Então eu devo amar as pessoas porque Deus ama as pessoas, não porque ela me fez um benefício, não porque eu estou bem. Hoje eu dormi bem, hoje então eu tô feliz. O meu patrão me chamou para conversar sobre uma promoção. Então eu dou bom dia para o cachorro na rua. Não, independe disso. Eu tenho que amar as pessoas. O apóstolo Paulo diz: eu oro para que vocês tenham mais conhecimento, mais discernimento, percepção, e dessa maneira o amor de vocês vai aumentar. Às vezes a gente não quer, obviamente, continuar num contato, num relacionamento com uma pessoa. Por quê? Como já ouvi muitas vezes pessoas falando: eu não amo mais minha esposa ou meu marido. Por quê? Por que não ama? Aí a pessoa coloca alguma situação que sinceramente é de preferência dela. E Deus não nos permite fazer isso. Eu tenho que amar, porque amar é decisão. Eu tomo a decisão de amar. Porque se fosse por ser legal, me ajudar, cooperar, Deus nunca teria nos amado. Nós devemos amar como de fato Deus nos ama. Se olhar
benefício de volta. Porque isso é amor. Como Jesus ama de verdade. E como muitos pais, a grande maioria, ama seus filhos. Ama seus filhos, principalmente pequenininho, né? É um amor inexplicável. É inexplicável. Aí vai crescendo, aí a gente vai sentindo boas razões, né, de não amar tanto. Vai dar muito trabalho. Aí tem isso, tem aquilo outro. Mas temos que amar do mesmo jeito. Mas é engraçado, quanto mais a gente percebe que é necessitado, não é assim? Aquele bebezinho, aquela criatura pequenininha, é um amor inexplicável. É inexplicável. Mas ele só dá trabalho. Suja a fralda e come. É assim. Mas amamos. Deus nos ama dessa maneira. E olha, eu e você também precisamos. Eu e você precisamos amar dessa maneira. Como que a gente ama? Como que a gente ganha subsídios para amar? Tendo conhecimento e discernimento. Para quê? Olha só. Para aprovados as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Para aprovados. A palavra aqui não necessariamente é aprovar de aprovação, mas aprovar de ter conhecimento, experimentar e dizer assim, é muito bom isso. Bom o quê? Amar as pessoas. Olhar para as pessoas não com interesse, mas amar. Amar. Sem achar que aquela pessoa tem que me servir, mas eu servir. Então o apóstolo Paulo menciona isso, para aprovados as coisas excelentes. A ideia daqui, dessa palavra, é aquela que a gente muitas vezes está comendo uma coisa deliciosa. Mas geralmente aquilo não tem aquela aparência muito boa. Aí a pessoa insiste conosco para a gente, ou seja o que for, né? No caso, a gente sabe que tem uma coisa boa, não tem uma boa aparência, aí a pessoa não quer comer porque aquilo não tem uma boa aparência para ela, e aí você insiste, prova para aprovar. Aí a pessoa come. Eu tinha um preconceito com melão. Uma criança não queria nem... Não, criança, a gente acho que nem comeu melão na nossa infância. Talvez por causa disso. Lembrando, olhando aquele negocinho, eu não compraria aquilo. Aí você vai crescendo, né? Aí você tem aquele preconceito. Melão deve ser uma coisa ruim. Até que eu experimentei. Caramba, que coisa deliciosa. É muito bom. Mas antes, desconhecia. Antes, muitas vezes os pais fazem isso com os filhos, né? É gostoso, é legal, e aí a criança não quer, vira. Aí criança, às vezes, dependendo principalmente de fruta, doce, né? Quando bota na boca, já faz careta assim, vai melhorando a careta, aí abre a boca para comer de novo. Aqui, para aprovados as coisas excelentes. O apóstolo Paulo está falando ao nosso coração. Jesus orienta o apóstolo Paulo. O melhor caminho é o amor. A fraternidade cristã tem que evidenciar esse amor. A fraternidade, o grupo, a igreja tem que evidenciar. Então, ao olhar para os meus irmãos na fé, eu tenho que prezá-lo, respeitá-lo, considerá-lo, ao invés de ser problema para ele, ao invés de olhar para a pessoa como um adversário. Estamos competindo para alguma coisa, como se estivesse no mundo. Nem no mundo a gente tem que fazer isso. Tem que olhar com brandura para as pessoas, até aquelas que muitas vezes querem nos maltratar. Imagina na fraternidade cristã. Imagina naquilo, na instituição que Deus estabeleceu aqui na terra. Então, para aprovados as coisas excelentes, e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. De novo, para a volta de Jesus. Eu não posso ser culpado de dissolução, de fofoca, de perturbação na igreja. Não, a igreja genuína é a instituição que Deus estabeleceu na terra para, obviamente, espelhar Jesus, para as pessoas
entrarem, perceberem que quem não pertence, entender que é uma família estendida, que ajuda, que coopera um com o outro. Por isso que ele fala, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus para a glória e louvor de Deus. Quer dizer, isso tudo não é pela própria igreja, não é para ir para a igreja ou para o grupo se ensimesmar, como se fosse um grupo de qualquer coisa, de um grupo musical, um grupo de pagode, né? Não, beleza, vamos nos unir aqui para a gente ser grande. Não, é para a gente cooperar com mais pessoas que também têm desejo de participar de uma família espiritual, de um laço fraterno. É isso. O apóstolo Paulo, então, na carta aos Filipenses, esses 11 versículos iniciais, ele fala basicamente da alegria que ele sentia de reconhecer que havia uma igreja madura, uma família espiritual, cheia de pecador, mas pecadores transformados. E nós podemos ser assim. Obviamente depende também de você. Como você é? Você se considera servo ou voluntário? Você se considera aquele que de fato coopera, ou aquele que não coopera? Aquele que ama ou aquele que só espera ser amado? Nesses poucos versículos aqui, o apóstolo Paulo já deu pistas para a gente entender o que identifica uma família espiritual. Essa família estendida. Primeira característica, essa família espiritual compartilha a graça salvadora e transformadora de Jesus. Compartilha como? Com o testemunho, mas também falando. Falando da salvação e da mudança de vida. Eu e você podemos fazer isso. Podemos dizer para as pessoas que só Jesus salva. E Jesus salva a gente da gente mesmo. Para eu não ser aquele mais que prefere as próprias coisas. Antes eu era egoísta, era fechado em mim, olhava só para as minhas vontades. A prioridade número 0 era eu. Mas não, Jesus me alcançou e a prioridade 0 é Jesus. A agenda agora é Jesus. Transformação. Eu era bebum, mas Deus me alcançou. Eu era maconheiro, mas Jesus me transformou. A ponto de eu ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema agora. Para que elas não fiquem nisso. Apresentando que só Jesus pode transformar radicalmente uma pessoa. Entendendo claramente de que, como família espiritual, sendo transformados, ajudamos na transformação de outras pessoas. O que identifica uma família espiritual? Em primeiro lugar, ela compartilha a graça salvadora e transformadora de Jesus. O apóstolo Paulo falou que dava graças a Deus pela cooperação do Evangelho desde o primeiro dia. Ele estava feliz e contente de que o que ele tinha gastado tempo, viajado muitas milhas para falar da graça de Jesus para um grupo de pessoas, aquelas pessoas estavam fazendo vingar o Evangelho, porque elas compartilhavam o Evangelho. Como? Falando da graça de Jesus, salvadora, transformadora, mas também cooperando com aqueles que estavam longe, porque eles não iam para Roma, por exemplo. Estavam em outro lugar. Então precisamos aprender com isso. A gente precisa entender que todos nós devemos ter novos valores, novos conceitos, porque Jesus mudou a nossa história. Mudou mesmo. A começar a nossa história de eternidade. Ia para o inferno e agora vou para o céu. Por quê? Porque depositei a minha confiança de salvação em Jesus Cristo. Segundo lugar,
O que identifica uma família espiritual é que ela torce e age pelo bem dos seus membros. Não é um bloco de carnaval. Não é um clube. Não é nenhuma escola, é a igreja. A igreja de Jesus Cristo é aquela que, obviamente, fica feliz quando ouve um irmão, uma pessoa vencendo as dificuldades, arrumando um emprego melhor muitas vezes, estudando e depois vencendo, passando no concurso, passando nas... Isso nos dá alegria. Então o todo se alegra quando um é abençoado ou tem um sucesso em alguma coisa. O apóstolo Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Mais amor, mais discernimento. Amor vem então pelo conhecimento. A igreja, então, entende que a sua atitude, a sua ação principal é amor. Ela torce no sentido de ficar feliz. Pede a Deus, ora, para que todos realmente tenham progresso espiritual. Mas também age pelo bem dos seus membros. Quando um está com algum problema, então o todo entende que precisa socorrer. O problema muitas vezes é que tem um que está com problema, mas ele quer ser distinto. O problema dele é pecado que não quer abandonar. Por isso que o apóstolo Paulo, não nessa carta, mas em outras cartas, menciona que a maneira de agir às vezes é cirúrgica, pelo bem do todo. Quem não quer obedecer Jesus de fato, não pode achar que igreja é o local dela. Não é que a igreja, todo mundo é santo. Não. Mas são pecadores que procuram a agenda de Jesus, procuram fazer a agenda de Jesus. Você não vai encontrar numa igreja séria uma pessoa que sistematicamente ela é má, faz maldade com as pessoas. Porque se estiver fazendo, ela precisa ser confrontada pelo todo. O apóstolo Paulo diz, Jesus fala acerca disso também. Então, ela não só torce, mas também age pelo bem dos seus membros. E por fim, ela exige maturidade de cada membro, para que ela própria seja madura, para aprovar as coisas excelentes. A igreja que não busca maturidade dos seus membros, ela está fadada a perder seu valor na terra, de perder sabor, perder a capacidade de ser luz, ser sal na terra. Ela está fadada a ser apenas um clube. As pessoas gostam. Gente, é legal ir para a igreja, vir para a igreja. É legal. É um evento social. Mas não é pelo evento social que a gente se reúne. A gente se reúne em torno da Bíblia, da palavra de Jesus Cristo. Esse é o objetivo. E isso é que faz com que a gente procure maturidade. Procure ser maduro. Então a igreja que não busca isso, ela também está fadada a desaparecer. De perder seu valor, de se tornar apenas um clube, e daí a pouco ela some, morre. Porque ela não tem a mesma vitalidade que o Espírito Santo dá para uma igreja madura. Agora, o que é a igreja? A igreja somos nós. Essa é a grande verdade. A igreja está diretamente marcada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a igreja, ela é composta de todos nós. Então, eu faço parte. Agora pensa o seguinte:
se todos da igreja fossem iguais a mim? Como que seria? Será que a gente seria esse exemplo de igreja como foi a igreja de Filipos? Pensa um pouquinho. Se todos servissem igual eu sirvo, se todos amassem igual eu amo, se todos se preocupassem, tivessem interesse igual eu tenho interesse e me preocupo com as pessoas. Se todos servissem igual eu sirvo, se todos contribuíssem igual eu contribuo, se todos levassem a sério, se todos fossem animados, encorajadores, igual eu, como que seria essa igreja? Será que ela seria igual a que o apóstolo Paulo fala da igreja de Filipos? Ou seria um problema na sociedade? Então, reflita sobre isso. A igreja é a média, certamente. Não seja você aquele que puxa a qualidade da igreja na comunidade para baixo. Seja você aqueles que puxam a qualidade da igreja para cima. Para de reclamar e age. Faça. Para de exigir apenas e seja você aquilo que você até entende que os outros deveriam ser. Então, como igreja, precisamos alcançar o perdido. Precisamos ser porta-voz de Deus na terra, falando da graça de Jesus. Seja mais ético, mais correto, mais íntegro, mais cooperador, não só na igreja, mas na sociedade também. Para que as pessoas vejam a igreja através de você, como que as pessoas estão vendo. Então, faça essa análise agora também. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor derrame as bênçãos dele sobre a nossa vida, para que a gente permaneça sendo aqueles que vão cooperar com o Evangelho da graça de Jesus.